Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Vamos para mais um Atletiba, né? E eu tô aqui há bastante tempo já, né? São 6 anos cobrindo o Atlético e eu acho que eu posso dizer que eu vi Atletibas com roteiros completamente diferentes, né? Eu já vi o Atlético ganhar no último minuto algumas vezes. Eu já vi o Atlético perder. Eu já vi o Atlético ser goleado, como foi aquela goleada de 2020. Eu já vi o Atlético ganhar título em cima do Curitiba. Então, no final das contas, é um clássico que, se você for parar para ver nos últimos tempos, muita coisa aconteceu. Muitos jogos intensos pra caramba, com grandes roteiros. E no final das contas, a gente vai para um jogo que eu acho que ele é muito particular, se a gente pegar principalmente de 2018 para cá, que é um jogo que para mim é definido pelo equilíbrio. Se você me perguntar, pô, Thiago, qual foi o último Atletiba tão equilibrado? Eu não consigo dizer. Eu não consigo dizer. Então hoje a gente olha para os dois times, eu ainda vejo uma superioridade do Atlético. Mas a gente estava acostumado a falar que o Atlético era melhor em todas as posições. Hoje não é isso que se repete. Hoje não é isso que acontece. Muito pelo contrário, o Atlético não é melhor em todas as posições e o Curitiba vai ganhar algumas disputas aí de forma considerável. Beleza? Óbvio que eu conheço muito mais o elenco do Atlético do que o Curitiba. Então, assim, se demonstrar alguma ignorância, eu peço até perdão. Mas o mano a mano virou uma tradição, né? E muito do mano a mano ter virado uma tradição foi numa tentativa da mídia paranaense de equilibrar Atlético e Curitiba em momentos que não existia equilíbrio. E a partir do momento que a gente vê o clássico sendo equilibrado, ao natural, a gente fica até assustado. Atlético e Curitiba não são clubes equilibrados nas últimas temporadas. Muito pelo contrário, o Atlético se acostumando a competir no nível mais alto e o Curitiba, a gente sabe como vem sendo as últimas temporadas do Curitiba. Então vai ser uma novidade até para o próprio Curitiba. Porque se a gente for parar para pensar em contexto de jogo, era um contexto muito óbvio. Curitiba se defendendo, o Atlético atacando, o Curitiba jogando no erro. Só que dessa vez o próprio Curitiba vai ter mais responsabilidade de construir, de criar, de gerar situações. Volto a dizer, ainda considero o Atlético melhor. E considero que esse início de trabalho tem pontos a melhorar, mas é um Atlético que coletivamente isso não entra no mano a mano, né? Ele já mostra algumas evoluções consideráveis. Mas acho que a gente tá para falar sobre individualidades nesse vídeo, né? Primeira disputa, Mikael versus Pedro Morisco, dois goleiros jovens, né? O futebol paranaense está ficando marcado por essa capacidade de revelar bons goleiros. O próprio Botafogo, né, quando estava buscando o Léo Link, ficou nessa dúvida entre o Pedro Morisco e o Léo Link, mas eu acho que o Mikael, nesse cenário, é mais goleiro. Assim. Acho que a construção do goleiro Mikael é uma construção de um goleiro bem mais sucedido nessa formação de jogador. E assim, eu não tenho que reclamar do Mikael jogando no principal. Acho que quando é exigido faz boas defesas. Os gols que o Atlético toma, o Mikael não tem nenhuma responsabilidade. Acho que poderia até ter saído melhor no último, mas nada demais. Mas o primeiro duelo eu boto que o Mikael ganha do Pedro Morisco. O segundo duelo ele é difícil. Porque se você for pensar em qualidade técnica, o Rafinha engole o Dudu. O grande ponto que eu acho que é válido se perguntar é: o Rafinha tem condições físicas de ser o lateral que a gente sabe que ele pode ser? Porque fisicamente acho que o Dudu tá muito na frente. Mas a qualidade técnica acho que nesse cenário vai falar mais alto pro Rafinha, que é um jogador, enfim, que tem uma carreira muito melhor. Tô falando para vocês, vai ser equilibrado. Aí você tem na defesa Beleze versus o Thalisson. Eu confesso que eu não conheço o Thalisson, bicho. Então, assim, não vou me aprofundar nessa disputa. Pra mim fica o Beleze, mas por pura ignorância minha mesmo. Agora, Léo Pelé versus Bruno Melo, eu ainda fico com o Léo Pelé. O Léo, eu esperava mais desse início do Léo. Vou ser bem sincero com vocês, mas tecnicamente, construindo o jogo, sabe? Eu acho que até defendendo, acho que tem mais mobilidade, acho que tem mais capacidade de ganhar duelos. O Bruno Melo ele tem um jogo aéreo melhor, né? Mas entre Léo Pelé e Bruno Melo, que é uma disputa que eu considero de nível baixo, de ex-laterais esquerdos que se tornaram zagueiros,
mas eu ainda fico com o Léo Pelé. E Fernando e Jamerson, começo de temporada do Fernando é muito complicado, né? Começo de temporada do Fernando não é nada fácil. É um Fernando que nesse momento é apontado como grande ponto fraco da equipe do Atlético. O Jamerson é um jogador que tem muita força física, né? O Fernando já ficou marcado por isso, mas o Jamerson, ele ainda parece estar nesse momento fisicamente mais capaz. Então, assim como o Rafinha ganhou do Dudu, acho que o Jamerson ganha do Fernando ao natural. Então, na defesa, ficou 3-2 Atlético, tem esse porém na disputa Belez e Thalisson, mas uma disputa totalmente equilibrada. Acho que o Dudu e Rafinha, o Dudu pode fazer um jogo muito melhor, mas, por exemplo, se fosse Léo Derek e Jamerson, acho que o Léo Derek ganhava. Acho que a gente tem uma questão a se resolver na lateral esquerda, ou realmente dando tempo pro Fernando se recuperar, melhorar, se consolidar, ou realmente mudando ali a opção e apostando no Léo Derek. Mas muito equilíbrio nesse setor defensivo. A gente vai pro meio campo. Raul versus Vini Paulista. Eu lembro do último clássico, que foi aquele 1-1 da temporada passada. O Vini Paulista jogou muito. Pulmão muito forte, capacidade competitiva muito alta. Mas eu acho o Raul mais jogador. Acho que tá muito parecido na disputa do Dudu e Rafinha, assim. Tecnicamente, o Raul leva bastante vantagem em relação ao Vini Paulista, que fisicamente é muito capaz de ser um problema ali pro meio campo do Atlético, nessa questão de grudar nos apele, de roubar bolas, de fazer esse jogo de aceleração do Coritiba acontecer, de roubar e já atacar, já achar o Josué já aciona algum ponta. Então, o Vini é muito importante, mas o Raul também para dar ritmo ao jogo do Atlético, acho que tá na frente. Essa disputa é muito boa, tá? Que eu acabei de perceber que eu errei a escrita, não é Felipinho, até onde eu sei é Filipinho, né? Não sei se é Felipinho ou Filipinho, agora bateu a dúvida. Versus o Seba Gomes, que, pô, já foi jogador de seleção, destaque no futebol colombiano, se eu não me engano. Então, assim, para mim, um dos melhores jogadores do Curitiba. O Seba Gomes, acho que é um jogador que em vários momentos foi até um oásis técnico em times mais pobres tecnicamente do que esse. Entre Seba e Filipinho, eu vou ser bem sincero com vocês, eu vou ficar com o Filipinho. Acho que o Filipinho do último jogo, pô, mostrou capacidade de... Eu não sei, é muito difícil, cara. Esse duelo, quando eu fiz a arte, eu tava em dúvida, assim, e é um duelo muito difícil. Até peço pra vocês me ajudarem. O Seba tem mais qualidade técnica, mas a vitalidade do Filipinho me chama mais atenção. E acho que a qualidade técnica também não é tão discrepante assim, sabe? Acho que o Felipe. Não sei. Essa eu vou deixar pra depois eu volto. Zapelli e Josué. Aí pra mim não tem muita dúvida. O Zapelli, nesse momento, é o melhor jogador do futebol paranaense. Capacidade criativa muito acima de qualquer um. O jogo do Atlético passa totalmente pelos pés do Bruno Zapelli. E o Bruno Zapelli, ao receber essa responsabilidade, ele consegue qualificar muito o jogo do Atlético. Então o Bruno Zapelli, pra mim, ao natural, ele ganha do Josué, que é bom jogador, tá? Que é bom jogador. Eu acho que assim, é um bom duelo de meias pro confronto. O João Cruz e Ronier, aí não tem jeito, né? Acho que se fosse Isaac e Ronier também não teria jeito. Acho que se fosse Velasco e Ronier também não teria jeito. É a principal referência técnica desse Curitiba. É um jogador com muita capacidade de drible de 1 contra 1, ponta muito criativo. Acho que a gente vai ter esse encontro dos dois maiores talentos do futebol paranaense, Ronier e Zapelli. O João jogando numa posição que parece estar se adaptando ao coletivo individualmente também. Então acho que o João também é um grande talento, mas nesse momento, comparado ao ponta, Ronier não tem muito para onde a gente ir. Luiz Fernando e Everaldo, acho que a gente fala de jogadores de níveis diferentes. Acho que o Luiz Fernando já está mostrando muito rapidamente que é esse jogador acima da média no time do Atlético, tanto criando oportunidade, e vem botando companheiros em condição muito clara de finalizar, e vem botando companheiros em condição muito clara de estar chegando perto do gol do adversário e ainda fazendo seus golzinhos. Então, Luiz Fernando, para mim, é o principal reforço do Atlético até agora, um jogador que vem me agradando muito. Diori Júnior Brumado. Puta, bicho, é um duelo ruim pra caramba, né? Vamos ser sinceros. Diori e Júnior Brumado é um duelo ruim pra caramba.
Queria eu ter uma Mastriani ali pra falar que, mesmo se fosse Mastriani Della Torre, né? Que o Mastriani era melhor. Mas entre Diori e Júnior Brumado, se você me perguntar, pô, Thiago, se na Série B você tem a oportunidade de trocar o Diório pelo Júnior Brumado, você trocaria? Acho que eu não trocaria. Acho que o Diório tem um pouco mais de faro de gol. O Brumado é aquele cara do ataque ao espaço, é um cara bom pra transição. Acho que se o Curitiba optar por esse estilo de jogo, talvez pro Brumado faça até mais sentido essa posição de destaque. Mas acho que na questão do gol, e o centroavante a gente tá falando do gol, o Diório tá na frente. Então vamos ver como ficou. Um Atlético no Mikael, um Curitiba no Rafinha. 2 Atlético no Beleze e 3 Atlético no Léo Pelé. 2 Curitiba no Jamerson. 4 Atlético no Raul. Puta, bicho, eu vou botar o Seba Gomes no Filipinho, mas sem convicção nenhuma. Esse eu vou botar empate. Então 4-2 ainda pro Atlético. 5-2 Atlético no Josué. 5-3 Curitiba com o Ronier. 6-3 Atlético com o Luiz Fernando. 7-3 Atlético com o Lucas Diori. A gente tem um empate ali entre Filipinho e Seba Gomes. Eu tenho certeza que tanto torcedores do Curitiba quanto torcedores do Atlético vão falar que eu fui clubista numa situação, que eu viajei em outra situação, mas eu acho que o ponto a ser chamado a atenção novamente é a questão do equilíbrio. O ponto a ser chamado questão novamente é que há muito tempo não se via um clássico tão equilibrado. Isso pode significar um Curitiba se expondo mais e um Atlético tendo o espaço para fazer o jogo que o Curitiba vinha fazendo com o Atlético, desse jogo de transição, desse jogo de jogar no erro do adversário, pode ser? Curitiba pode se encher de confiança jogando em casa, Josué, Ronier, Seba Gomes, o Rafinha, um time que tecnicamente pode ter a bola e pode atacar o Atlético. E o Atlético pode se aproveitar disso também, tentando se fechar, tentando mostrar uma consistência defensiva que não mostrou ao longo do ano e também aproveitar, por exemplo, o Bruno Melo é um jogador mais lento, a tentar aproveitar a capacidade de transição, principalmente explorando o Luiz Fernando, tentando usar o Dudu vencendo uma peça bem presente no campo ofensivo, a capacidade de tirar pressão tanto do Zapelli quanto do João quanto baixo. Então, assim, é um jogo que taticamente me interessa muito. Mas volto a dizer, a palavra desse clássico não tem como ser outra, a não ser equilíbrio. Valeu, pessoal. Tamo junto, Araújo.